Fala pessoal, beleza? Hoje eu resolvi fazer uma coisa que eu gosto bastante, que é caminhar e fotografar aqui no Parque das Dunas, aqui em Natal. E fazia um tempo que eu queria voltar aqui, então eu aproveitei esse dia para fazer esse vídeo com vocês aqui. A ideia inicial é não fazer nenhuma trilha, simplesmente caminhar, observar a natureza e tirar algumas fotos, aproveitar esse lugar incrível aqui. Beleza? Então vamos lá. Assim que a gente entra, a gente já percebe que o ambiente muda, né? Parece que o barulho da cidade ficou todo para trás. E uma das coisas que eu mais gosto aqui é justamente isso, essa sensação de tranquilidade. Mesmo estando na capital, você consegue encontrar um espaço completamente diferente, longe dos carros, da fumaça, do barulho dos centros urbanos. Inclusive, fazia tempo que eu não vinha no Parque das Dunas e eu nunca tinha vindo aqui para tirar foto com uma câmera semi-profissional. Foi a última vez que eu tinha vindo, eu apenas filmei com o celular. Uma coisa interessante é que eu gosto de fotografar sem pressa, certo? Nem sempre o que eu procuro é uma foto perfeita, ainda mais não tendo uma câmera profissional. Essa minha câmera é uma câmera semi-profissional que tira fotos muito boas, mas ela tem algumas limitações. Então, às vezes, o que me parece interessante é simplesmente observar, por exemplo, como a luz entra nas árvores, como os objetos estão dispostos no local e até a forma como o sol bate. E nesse momento, que era um momento de final de tarde, para mim é o momento mais bonito para se fazer uma foto ao ar livre. E isso vai de acordo com a nossa caminhada. Uma dica para quem gosta de fotografia é não ficar procurando apenas paisagens, coisas grandes, grandiosas. Muitas vezes uma folha, um pequeno detalhe, um tronco, um pequeno animal, uma pessoa correndo, ou até uma textura de parede, assim, já rende boas imagens. E aí vai depender muito do seu olhar, de acordo com o que você vai enxergar no lugar. Só para vocês terem ideia, mais ou menos, de como é o Parque das Dunas, né? Para quem não conhece, para quem não veio a Natal, para quem quer conhecer o espaço, o Parque das Dunas é um dos maiores parques urbanos que a gente tem no Brasil e tem uma importância enorme para a preservação da Mata Atlântica, principalmente aqui em Natal. Então é interessante a gente pensar que enquanto a cidade cresce ao redor, existe um espaço preservado e cheio de vida. Até por isso também é importante visitar esse lugar se descolando da ideia da vida urbana. E aí respeitar o local, respeitar a natureza, né? Não deixar lixo no lugar, permanecer nas trilhas, evitar usar flash, que aí foi um dos problemas de utilização da minha câmera, que como o lugar já estava no final de tarde, estava começando a escurecer, eu comecei a ter dificuldade para usar a câmera sem o flash. Então, sem o flash, o obturador começou a trabalhar um pouco mais devagar e as fotos tendiam a trabalhar de forma mais tremida. Então eu tive um trabalho a mais, que era evitar grandes movimentos bruscos, ou de pegar animais em movimento mais rápido, né, mais brusco, para tentar pegar uma foto mais estável. Aproveitando esse trecho de caminhada, né, que a gente está caminhando um pouco mais aqui, às vezes a gente passa tanto tempo olhando para o celular, no computador, ou enfim, nas telas, que a gente esquece simplesmente como a gente trabalha não só o corpo, mas também a cabeça quando a gente caminha. E é uma das coisas que eu mais gosto no ato de caminhar, é essa atividade que é mais contemplativa, que é você observar os detalhes dos lugares que você passa, observar a dinâmica, as pessoas, os animais,
os diferentes tipos de planta que você só encontra nesse lugar. Enfim, é você realmente desligar a cabeça do seu dia a dia e contemplar. A palavra certa é contemplar. E esses momentos assim, né, eles ajudam bastante a organizar as ideias. É uma das coisas que eu gosto de fazer para ir organizando as minhas ideias e conversando comigo mesmo, e depois eu sento, passo por um caderno, passo por um computador, gravo. Inclusive, se vocês também gostam desse tipo de vídeo mais tranquilo, né, tô fazendo um formato diferente, comenta aí. Porque eu posso trazer outros passeios aqui por Natal, ou outras cidades, já que eu vou viajar para outros lugares em breve. Então vão comentando aí o que é que vocês gostam de fazer, que tipo de vídeo vocês gostam relacionado a esse tipo de passeio, beleza? Aproveita e deixa o like também. Uma coisa interessante é a gente sempre observar a iluminação, como eu falei, né? E é exatamente esse tipo de cenário que eu gosto de fotografar, que é o cenário natural, a luz natural, né? Nesse caso, a luz do sol batendo no pôr do sol, finzinho de tarde. E nem sempre a melhor fotografia, aquela mais elaborada, cheio de coisas grandiosas, de grandes detalhes. Às vezes uma foto pode ser até mal feita, mas trazer algum significado, registrar um momento importante, alguma coisa que chamou sua atenção e que vai ficar na sua memória. E aí isso diz muito mais sobre também a relação de quem vai fotografar com a fotografia, e não só aquela fotografia, a imagem em si. Uma coisa interessante é, principalmente, a imagem, a fotografia, ela é um registro de um momento importante. Então você tem que passar a importância dos momentos e não fazer apenas uma imagem bonita. Bom, eu já estou chegando no final da caminhada e, enfim, a gente às vezes procura, né, lugares distantes para descansar, esquece também que existem esses espaços mais que são incríveis também, né, perto de onde a gente mora. A gente fecha os olhos para o local que a gente mora, né, para nossa própria casa, e apenas observa o que tem lá fora. E não, é interessante também a gente ver as coisas legais que tem aqui perto. Então, além de fazer exercício, fazer essa caminhada, eu consegui também produzir algumas fotos legais. E aí eu vou colocar algumas poucas fotos que eu consegui aproveitar desse dia, principalmente por conta da baixa iluminação e por eu não poder usar o flash nesse local, né, ter que respeitar. E aí foi um pouco difícil tirar algumas fotos boas. Mas quem vai fazer fotografia urbana, quem vai fazer essa fotografia mesmo de passeio, né, que não é essa fotografia profissional, uma coisa mais de hobby, tem que se acostumar com essa ideia de que você vai tirar 100, 200 fotos e aí 10 fotos ficam boas. Faz parte. Se você gostou do vídeo, eu já pedi antes, vou pedir de novo, deixa o like, porque isso vai ajudar bastante o canal. E se você ainda também não é inscrito, aproveita para se inscrever, ativa o sininho, que aí recebe as notificações. O canal ainda está no começo, eu tento sempre ter uma continuidade aqui, mas por conta do meu tempo, né, como eu já conversei com vocês, e minhas ocupações do dia a dia, eu acabo não tendo tanto tempo, às vezes, para produzir conteúdo aqui. E é uma questão não só de gravar, né? Gravar, comentar, editar. Mas enfim, a gente vai tentando. Então é isso, gente. Valeu, muito obrigado por acompanhar essa caminhada. Um abraço forte. Até o próximo vídeo, não sei qual será. E é isso, beleza? Valeu, Golden Go!